convidado pelo Leandro, fui lá. Depois a gente marcou uma segunda ida minha, mas tive alguns probleminhas pessoais, tive que desmarcar, mas ainda vou voltar lá, porque, olha, gente, foi um papo incrível com o Leandro. Então, o link tá aqui, tá? E aqui no link também da nossa live tem 2 links para 2 outros canais aqui que eu tenho no YouTube, tá? Então, só vocês irem lá depois para acompanhar. Leandro, antes da gente começar a falar sobre ufologia e espiritualidade, queria que você fizesse um apanhado, uma síntese do seu trabalho aqui para o pessoal que está nos assistindo conhecer. Vamos tentar resumir, né? Para quem não conhece o Leandro Mactub, né? O Leandro Mactub é um carioca, né? Da Gema, nascido em Botafogo. Hoje em dia resido perto da reserva biológica do Tinguá, né? Há 15 anos sou terapeuta, né? Também comecei ali pela Wicca, faço um trabalho hoje de apometria juntamente com a mesa radiônica, né? Faço a apresentação desse canal, já apresentei alguns trabalhos na rádio em São Paulo, que é a Rádio MKK, tá? E já participei de novelas, de seriados, juntamente com esse lance da espiritualidade todo, que hoje eu abordo. Faço trabalho com tarô, faço trabalho com a mesa radiônica, e agora estou com esse primeiro projeto, né, que saiu em mãos, que a gente vai falar muito em breve, que é explicando sobre meu trabalho ligado à ufologia casuística, justamente com a espiritualidade, que muita gente ainda faz essa divisão, e a minha intenção, tanto nos atendimentos, quanto nesse livro que foi publicado agora, é poder elucidar e mostrar que tanto a ciência, tanto as pesquisas dentro do que eu passei e passo nas experiências, tanto nos planos astrais, nos planos físicos, estão totalmente interligados. É tudo uma questão de entendimento. E com esse entendimento, eu tive a percepção de criar esse veículo que foi proporcionado para a gente, que é a internet, né, YouTube principalmente, de chamar pessoas que também tinham trabalhos semelhantes, ligados à espiritualidade, para poder fazer um adendo e edificar cada vez mais, independente do credo religioso de cada pessoa, seja ela espírita, seja ela candomblessista, umbandista, ateísta. Por exemplo, ontem nós trouxemos um bruxo, né? E semana que vem traremos outras pessoas. Então, resumidamente, eu sou um ex-evangélico que se tornou um terapeuta universalista após uma abdução, né? Para quem quiser acompanhar essa abdução, tem documentos sobre isso, tem vídeos, sobre pesquisar abdução de Leandro Mactub, tem vídeos em outros canais, cortes. Eu não ligo de pegarem minha imagem e utilizarem, a não ser que fazer alguma, assim, denegrir a minha imagem, pode usar os cortes do meu canal. O importante para mim é divulgar a verdade, e aqui quem está falando com vocês, aqui olho no olho, não é um personagem. O Leandro Mactub, que faz entrevistas, que dá entrevistas em podcast, é o mesmo Leandro Mactub do dia a dia. Eu espero que possa ajudar todos vocês com o meu conhecimento e experiência. Que bacana, Leandro, muito legal. Pessoal, e hoje o Leandro recebeu ali já impresso em mãos. Eu acho que deve ser como um filho, né, Leandro? O Leandro, ele é escritor, pessoal, e o Leandro vai falar, olha a honra do Canal Espírito, que honra. Leandro, não sei, talvez seja uma das primeiras vezes, Leandro, que você vai falar sobre o livro, assim, em outros canais. Manda ver, cara, fala aí do seu livro. Na verdade, mandar um grande beijo, um abraço para o nosso amigo Samuel, de São Paulo, lá do Consciência Próspera, que é outro canal que também faz um trabalho de entrevistas, um tempo por xamanismo, e outro também com a visão universalista, que trabalhou muito tempo com o Wagner Borges, que também é meu amigo, conterrâneo aqui do Rio de Janeiro, e me incentivaram muito, né, na publicação desse livro, que é, como você falou, um filho, né, e ele é o volume 1, serão pelo menos 3, 4 volumes, porque assim, em um livro não caberia toda a história. Então eu achei importante encontrar nesse livro, e não contei em lugar nenhum, tá? É a primeira vez que vocês vão ver a capa do meu livro, que tá aqui, ó, Nova Ufologia, Leandro Mactub, que sou eu que vos falo. Aqui a gente pega o beabá ali do início da ufologia, do século passado, o início entre aspas, tá? Porque a gente vai
de banhar esse assunto ao longo do bate-papo aqui hoje, é que a gente pega a ufologia conhecida pela maioria das pessoas, por exemplo, ali no caso Roswell. No livro a gente fala também sobre casos que ocorreram na Rússia, que ocorreram em outros países do leste europeu, casos brasileiros. Conta um pouco de como foi a minha abdução, como foi essa mudança, essa chave, né, que ocorreu de um evangélico que pregava em presídios, em praças públicas, até se tornar um bruxo, até se tornar um ufólogo, um abduzido. Então, está aqui de primeira mão o livro Nova Ufologia, escrito por mim. Tem outros livros, que é o Yoga para Crianças, tá, que está para também ser lançado, e também o Contato Espiritual, né, com os animais, a importância de você ter os animais e qual a importância deles na nossa vida. São mais 2 materiais que vão ser publicados muito em breve, tá? E assim que tiver publicado, já tiver também nas minhas redes, eu vou divulgar para vocês, mas assim, é de suma importância, vocês que querem se introduzir na ufologia e entender um pouco da jornada de que é ser um ufólogo de verdade, a importância de você estudar astrologia, o importante de você entender que a espiritualidade caminha lado a lado com o que chamavam, ou alguns chamam de ufologia casuística, né? Até um amigo, que eu posso chamar assim, desencarnou há pouco tempo, ele cedeu, vamos dizer assim, deu o braço a torcer, que é o meu amigo desencarnado, que com certeza deve estar vendo essa live, com a Ademar José Jevaé, né? Ele chegou ali ao fim da sua jornada já falando da sua abdução, do contato dos seres em outras dimensões, falando do nosso lar e se envolvendo com outros espiritualistas que trazem hoje aquilo que a gente chama somente de espiritualidade, ligado sim à ufologia e, por que não, à ciência, né? Se você for pegar as traduções ligadas ao sobrenatural, ao paranormal, na verdade são tudo coisas que a gente ainda não tem conhecimento de verdade, e a gente coloca essas nomenclaturas, e essas nomenclaturas foram simplificadas para quem fosse introduzir na ufologia, baseada aqui no meu livro, que eu recebi hoje e em primeira mão está aqui para vocês, para poder ajudar, tanto em questão de contatos, para vocês saberem como que existe essa migração desses seres para cá, para o planeta Terra, como eles trabalham nos planos das zonas, como vocês conhecem, como o nosso lar, como Shambhala, como o Lago Titicaca, com os mentores, decretos para entrar em contato com os seres de dimensões mais sutilizadas, onde hoje é falado pela ciência, por exemplo, ali de questão de multiverso ligado à frequência vibratória, que você, para alcançar uma frequência vibratória, você precisa sutilizar a sua energia, e muitas das vezes você tem contato com esses seres que são, na verdade, extradimensionais, e você pode interpretar pela sua doutrina, como aqui é o canal chamado Canal Espírita, você acha que está falando com um mentor, e às vezes os seres extraterrestres, como eu relato também no livro, são os próprios mentores que você tem contato, e eles se aparentam, muitas vezes se aparecem, né, assim, para vocês, de modo geral, que são exclusivamente da cultura ou doutrina espírita, como seres normais, humanos. Não que muitas raças não tenham essa aparência semelhante à nossa, mas assim, é a forma mais fácil de ser aceito. Inclusive, se a gente pegar a história da Umbanda, como não era aceita alguns tipos de entidade ali dentro de alguns centros no início, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eles se manifestavam já e fizeram essa abertura, assim como Kardec, e o Luiz deve ter falado isso várias vezes, ali na própria França sofreu várias represálias em relação àquilo que ele estava fazendo como estudo da doutrina, e ao longo do tempo o Brasil, como é um país laico e mais aberto, hoje a gente tem a oportunidade de falar disso, principalmente falando de ufologia, que era um assunto que até então era um tabu, né? Era ridicularizado você falar que teve contato com uma entidade ou uma deidade que tem uma aparência diferenciada daquilo que as casas evangélicas ou as casas de candomblé, que não fossem orixás, que não fossem exus, ou então espíritos mentores, obsessores dentro das casas espíritas no início do século passado. Então, esse livro aqui, ele vem para desmistificar, e por isso ele tem esse nome, não para poder menosprezar de forma alguma quem trabalha com a
pesquisa de campo, quem trabalha ali com vigílias ufológicas, faz todo o seu trabalho. Pelo contrário, veio para poder complementar e auxiliar aquelas pessoas que estão ali no início da sua jornada. Ah, Leandro, como é que eu faço para adquirir? Se você quiser adquirir de agora, né, eu recebi, a gente vai publicar na Amazon, tá? Mas já tem disponível para quem quiser seguir aqui embaixo, ó, tá? @LeandroMacTube1, você clica lá, você vai direto para o meu perfil do Instagram e o primeiro link na descrição do meu Instagram vai levar você para o Hotmart. Você vai lá e adquire no Hotmart, pode parcelar. Se você tiver alguma dificuldade, também tem meu número, tem meu e-mail, entre em contato comigo, que o importante de tudo não é só a venda, é expandir as informações que tem nesse volume 1. Muito breve a gente vai lançar o volume 2, que é para auxiliar em relação a técnicas dentro da sua religião, para você ter contato, assim como eu tive gradativamente, porque assim, não é fácil você sair de uma questão religiosa, doutrinária, e mudar da água para o vinho, essa questão de ter contato com mentores e passar a entender que os mentores também podem ser seres de outros orbes. Bacana, muito legal, pessoal. Vamos adquirir então o livro, uma fonte de conhecimento importantíssima, ainda mais nesse final de transição planetária. A gente vai falar muito sobre todos esses assuntos. E, pessoal, vamos hoje nos concentrar nas perguntas sobre ufologia e espiritualidade, tá? A gente vai tentar relacionar aqui ambas, mas nada impede também que vocês possam fazer perguntas sobre ufologia clássica, não sei se eu posso dizer assim, esse trabalho de campo que o pessoal faz. Aqui próximo a mim, em Machado, houve um caso importantíssimo que foi o caso de Varginha. Quem tiver alguma pergunta pode fazer, o Leandro com certeza tem um conhecimento sobre tudo isso. E então, pessoal, vamos fazer as perguntas hoje sobre ufologia, vamos aproveitar que o Leandro está aqui, porque não é todo dia que a gente tem um ufólogo desse gabarito aqui no canal, hein, pessoal? Leandro, eu queria te perguntar uma coisa. A gente, nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar muito sobre ufologia. Nos últimos tempos, assim, talvez nas últimas décadas, as últimas 2 décadas, 3 décadas. Me fala uma coisa, como que surgiu esse trabalho de ufologia? Das pessoas pesquisarem em relação aos relatos de avistamentos, enfim. Como que foi esse início da ufologia? Então, o início da ufologia é um assunto assim bem complexo de ser abordado, porque a ufologia, se você for pegar o pé da letra, né, que é o estudo dos UFOs, né, ela se dá desde a época dos Atlantes. Mas se a gente for remeter para ser mais direto, começou com a história do caso Roswell, que ocorreu em julho de 1947. Sendo que antes de Roswell, 1947, já existia o projeto chamado Paperclip, que era um projeto americano, já ali na meio da Segunda Guerra Mundial, fazendo aquela concorrência de experimentos com os paranormais da época e também dos seres que apareciam desativando alguns mísseis, e isso despertou pessoas ligadas a ciência em si, ligado ao militarismo, e que foram ocultados. Então, esses projetos foram abertos nos anos 60, né, já ali perto da Guerra do Vietnã. Então, tem cerca de menos de 2 séculos que a gente pode falar que a ufologia, 1 século e meio, mais ou menos, que essa ufologia começou. Aliás, 1947 não tem 1 século que a ufologia, do jeito que a gente conhece, se inicializou de verdade. A gente tem o primeiro registro oficial ali em Roswell, que foi aquele suposto balão meteorológico, né, que estava perto de uma base, tá, militar americana, que foi quem deu o testemunho ali na época, disse que era uma coisa, depois o próprio governo e os militares fizeram aquelas pessoas mudarem a versão, e isso ocorreu também no caso Varginha, aqui no Brasil, que ocorreu a princípio em janeiro de 1996, que é um dos casos muito importantes e pouco falado, e a gente dá pouco valor
aqui dentro do governo, dentro das mídias, que a gente poderia aproveitar muito mais, assim como os americanos aproveitaram, sendo que os americanos aproveitaram de forma errônea, porque o que foi feito lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é o berço da ufologia, que você pode acompanhar aí dentro de programas como o próprio Alienígenas do Passado, Contato OVNI no Discovery e outros canais seculares que tem dentro das redes fechadas, eles deturparam como Hollywood, botaram o extraterrestre sempre como algo negativo. Para quê? Para criar o medo, isso é ligado também à questão energética, tá? Para você ou se repelir se tiver medo de ter contato com esses seres, ou para acobertar as situações que ocorreram. Por exemplo, o caso Roswell, dentro de toda a pesquisa que eu fiz até hoje, eu chego à conclusão que, na verdade, se houve realmente alguma interferência extradimensional, intraterrena, extraterrestre, foi muito bem acobertado. Por quê? Não houve nenhuma prova que a gente pode falar assim plausível, porque ali, na verdade, realmente é uma zona onde eles faziam testes militares. Então, de forma alguma, principalmente em meio a uma pós-guerra, porque foi em 1947, a guerra acabou em 45, se eu não me engano, foi 45? Então, 45. Eles não iriam, porque ali é o berço da Guerra Fria, deixar explícito todo tipo de experimento militar daquela zona. Tanto que foi conhecido a Área 51, que existem várias outras áreas ligadas aí à pesquisa de OVNIs, na verdade ligado a um desvio, né, que a gente chama de acobertamento, é você desviar o foco. Se você mudar o parâmetro do início da ufologia, que começou ali George Wells, entre outros escritores, entusiastas e alguns ufólogos da época, e mudar o foco para o Brasil, ou para a Rússia, ou para alguns outros países menos conhecidos dentro da ufologia, como a própria China, você vai ver que tem conteúdos e arquivos disponíveis, né, que falam com mais detalhes de como essas entidades elas sempre interferiram na questão da evolução humana e naquilo que a gente faz com a Terra. Então, o início da ufologia em si começou ali, porque assim abriu um parâmetro para poder falar de um assunto que até então era uma falácia, ou era então um mito ou um folclore. Isso é um folclore, por exemplo, para quem acha do ciclo das plantações, né? E foi desmascarado depois de um tempo numa cidade na Inglaterra, onde dois irmãos fizeram aquilo ali para aparecer em alguns tabloides ingleses, foram descobertos, entre aspas, que eles faziam aqueles círculos, sendo que, posteriormente, vários círculos com mensagens e condições que, na época, ou à época, não seriam possíveis serem feitos por seres humanos com a tecnologia disponível, principalmente por civis. Então, eu acho que está ligado também à questão tecnológica desses seres que dão contato para os militares. Eu acredito que os militares em si, seja do Brasil ou seja de fora, tenham conhecimento dessa questão ufológica há mais tempo do que a gente imagina. Tá? Inclusive, isso já desde a época ali do século XIX, finalzinho do século XIX, ali quando a gente falava do início de Tesla, por exemplo, quando você for pesquisar aí a história de Tesla, Tesla falava que entrava no estado de transe e tinha contato com entidades e seres que passavam aquelas informações e as fórmulas para ele poder desenvolver o trabalho que hoje a gente tem aqui como Wi-Fi, como uma lâmpada fria, e não foi somente o estudo de Tesla que levou isso, foi o contato com os seres da ufologia. Então, se a gente for falar, o início da ufologia foi divulgado no meio do século XX, mas ele se inicializou no século XIX, com o próprio Tesla como exemplo, porque ele relatou isso antes do seu desencarne e posteriormente foram achados arquivos dele, os que sobraram, porque no desencarne do Tesla, né, o próprio FBI, ele entrou ao apartamento dele em Nova York, ele morava em Nova York, e pegou aquela papelada toda para não ser divulgada mais à frente. Né? Ele batia muito de frente porque, assim, infelizmente,
a gente, dentro de qualquer estudo ligado à ciência, falando de ufologia, existem interesses, assim como existem em guerras, de guardar aquela informação para cada país. Tem até um certo sentido você falar sobre isso, porque assim, você quer resguardar o que é seu. Como chegasse na sua casa, você descobrisse que determinado local tem um portal na sua casa. Você não ia abrir isso para todo mundo, principalmente ali falando da questão da concorrência da energia elétrica e da tecnologia sendo desenvolvida no início do processo da Revolução Industrial, depois houve a queda da Bolsa, tudo isso está interligado à guerra que ocorreu, tanto a primeira em 1914, quanto a Segunda Guerra Mundial, para poder falar abertamente desses seres que a gente fala dos OVNIs, que os UFOs, ou os seres intraterrenos, ou os extraterrestres, aquilo que muita gente fala que o Adolfo lá, não posso falar o nome dele, ele pegou também e enviou incursões tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul e descobriu algumas tecnologias que eles tentaram fazer reversão. Então, assim, especificamente respondendo a sua pergunta, o início relatado mais conhecido foi ali em 1947, mas temos também registros, né, históricos disponíveis, se você der um Google ou então aqui no próprio YouTube, falando sobre documentários que o próprio Nikola Tesla já relatava essas entidades, que ele não falava que era alienígena, mas eram entidades de outras dimensões que passavam os quês das respostas que ele não conseguia concluir em certas fórmulas de energia livre, de tecnologias limpas, que hoje a gente tanto almeja e sonha com isso de modo geral, porque o intuito, para quem tem contato com os seres extraterrestres, é justamente esse, né? Tem até o paradoxo ali que a gente pode falar isso dentro da física quântica, da mecânica quântica, como é que fala? Da Floresta Negra, que existe a possibilidade de esses seres estarem tão evoluídos que eles não querem ser vistos porque nós somos perigosos com aquilo que nós temos nas mãos muitas das vezes. Então eles ficam de longe e vão soltando aos poucos para ver o nosso comportamento. Isso liga muito também à questão que foi tirada ali final dos anos 90, dentro do filme Matrix, né, das pessoas não terem o conhecimento da realidade como ela é. E isso tem um motivo dos seres que a gente chama de mentores, dimensionais, extraterrestres, para que a gente não cometa os erros que talvez eles tenham cometido no passado. Então, ali eles estão fazendo um experimento, uma observação, de forma que, se a gente for ter a tecnologia, a gente tem a tecnologia para ser usada não para combatê-los, caso eles venham dar o contato, e saber usar paulatinamente e conscientemente. E a gente está muito distante disso. Já vou dar um spoiler para vocês aqui. Ô, Leandro, achei interessante você falar do Tesla. Já já eu vou fazer uma pergunta sobre ele. Mas ainda falando dessa ufologia clássica, aqui no sul de Minas, a gente cresce ouvindo muitos relatos. Existe existe uma incidência maior realmente no sul de Minas de avistamentos? E se caso realmente for assim, existe algo especial por aqui para que o sul de Minas tenha tantos avistamentos? Porque são muitos, né, por aqui. Na verdade, o que existe? Não é uma questão somente de Minas. Se você for dar uma pesquisa, vou sempre falar assim, dar um Google, dar um YouTube, né, você vê que a maioria dos relatos acontecem nos Estados Unidos. Como você é da região, com certeza você tem mais acesso a essa informação. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre pontos neurais do planeta Terra, que são as linhas de lei. E vamos dizer assim, toda a Europa, por exemplo, ela foi criada arquitetonicamente dentro dessas linhas de lei. Né? Para quem trabalha com Feng Shui ou quem trabalha com a radiestesia, sabe que determinado ponto ele é mais hábil para você criar um negócio ou não criar, mais possível
de você dar certo em determinado negócio ou não. Isso também acontece aqui no Brasil. Por exemplo, eu estudei uma grande mestra, né, que nem era ligada tão à ufologia assim, chamada Adélia Gregory, que desencarnou em 2004, 2005, que ela falava sobre a malha energética que existe no Brasil. E ela começa da ponta de onde eu moro, que é divisa com Minas Gerais, e segue até o Amazonas, o estado do Amazonas. E ali existem túneis subterrâneos, né, e esses pontos neurais. Por exemplo, você deve conhecer muito o relato, quem está assistindo a gente, ali do Triângulo das Bermudas, né, onde aviões somem sem nenhuma explicação, navios, embarcações, e também existe também um outro ponto muito conhecido, que é a Ilha do Dragão, mais ao oriente do globo, tá? Ali perto do Japão e as Filipinas. Tem relatos semelhantes, a gente tem mais acesso a esse. Então, o número de incidências que ocorrem ali no Sudeste, ligado às montanhas, ela tanto equivale a essas linhas de leis que a gente conhece hoje nessa nomenclatura, ligado também a seres que fazem um caminho intraterreno, quanto à questão da malha energética do próprio país, Brasil. Tá? Mas existem nos mares que a gente chama de Sea Gate. O que seria um Sea Gate, Leandro? Sea Gate são portais abertos por seres que interagem conosco, que adentram e saem em outro determinado ponto, seja ele da galáxia ou do próprio planeta, através dessa tecnologia que eles utilizam da malha energética do planeta. Alguns lugares não são tão suscetíveis porque seriam muito aparentes, teriam muita câmera. E quem conhece o estado de Minas Gerais, eu conheço um pouco do estado de Minas Gerais, para quem vai viajar de São Paulo para Minas, vocês vão ver que ali é muita montanha. Você vai ver ali que as cidades, a maior cidade, Belo Horizonte, tem aquele centro, mas se você olhar ao redor, é montanha. Né? Tem muitos locais secretos ainda no próprio Minas Gerais. Por isso que você ouve muita incidência ali na Chapada Diamantina, por exemplo, na Bahia, porque é um local mais inóspito, é um local que tem menos acesso, mas que tem também o seu trabalho ali, juntamente com os seres intraterrenos, nas linhas de lei, em Bonito, em Mato Grosso, isso em Goiás, né? O que atrapalhou um pouco ali em Minas, que até afastou um pouco a condição de contato ligado mais à espiritualidade, foi a deturpação da informação. Por exemplo, você, há 20, 30 anos atrás, se você fosse São Tomé das Letras, você não ia ver o que você vê hoje. Então, como as pessoas não sabem utilizar essa possibilidade de ter contato realmente de forma correta com esses seres, acaba afastando eles da gente. Então, assim, quem tem contato é porque está próximo, mas que esse contato vai ser ampliado de forma alguma, porque as pessoas acham que usar uma erva, ir para aquela pedra lá e tocar violão é o que vai fazer você ter contato com algum ser, ter algum avistamento. Você pode ter um avistamento, mas você nunca vai ter um contato de 4º, 5º, 6º grau com essas energias, com esses dimensionais, porque é tudo uma questão vibratória. Até eles, com consciência disso, sabendo da nossa condição mental e dessas pessoas que fazem esse tipo de interação, se você tiver um contato com um ser dimensional de uma esfera vibratória diferente, é como se você estivesse entrando em contato com algo radioativo. Você vai se prejudicar. Eu posso falar ali do caso do Eli Xerezi, que foi ter contato com a criatura sem nenhum preparo, e o que aconteceu com o Eli Xerezi, para quem não sabe, foi um dos policiais que apreendeu uma das criaturas ali em Varginha, entre Três Corações e Varginha, né? Naquele meio tempo, as criaturas fugiram. Quem teve contato também foi acobertado, teve problemas físicos, problemas reais, porque existe uma questão vibratória. Você não sabe como aquela criatura vibra, qual é a condição, de onde ela veio. Então, especificamente falando, respondendo a sua pergunta, Minas não é exclusividade de Minas. Se você for ali para norte do país, você vai ver pessoas ligadas ali como fossem os indígenas, por exemplo, que vão relatar. Se você for para a Austrália, você vai ouvir os aborígenes falando desses seres,
tendo avistamentos até hoje. Se você for ali para o oeste dos Estados Unidos, os navarros, entre outras tribos indígenas, falando dos seres das estrelas, tendo contato. For para a América Central também, falando ali de Teotihuacal, a história dos maias, dos incas, dos toltecas. Todos eles têm uma ligação que até hoje dizem, por exemplo, o México é um dos maiores locais de avistamento até hoje desses seres chamados interplanetários. Mas o problema é como a gente lidar com isso e como o governo também esconde a verdadeira informação por interesse de segurança nacional. Beleza, show. Pessoal, eu estou vendo aqui alguns amigos, eu já vi a Priscila, já vi o Washington, já vi o Tato, já vi a Dilma. Se eu ver mais alguém aqui, eu falo. Mas eu quero mandar um abração aqui para essa pessoa, Soraya Mendes, professora Soraya, minha colega de trabalho lá na Escola Pedro Leite, em Paraguaçu, minha irmã em fé, Soraya Espírita. Soraya, abração, viu? Muito feliz por você estar aqui e feliz também com todo mundo que está aqui na nossa live, tá? Pessoal, as perguntas, vamos hoje nos concentrar nas perguntas em relação à ufologia e já tem pergunta aqui. Eu tenho mais alguns assuntos para tratar com o Leandro e já vou começar a ler algumas perguntas aqui. Ô Leandro, no Espiritismo é interessante porque lá no século XIX o Espiritismo já tratou sobre ufologia, né? Sobre vida em outros planetas, porque esse é um dos princípios básicos do Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Se a gente voltar um pouco ainda, nosso mestre Jesus também falou, quando ele disse que na casa de meu pai há várias moradas. Como a gente pode hoje relacionar a ufologia clássica à espiritualidade? Porque tem tudo a ver, né? Tudo a ver, não, sim, o grande avatar, o grande mestre, seja você crente ou não na história de Jesus o Cristo, ele foi o primeiro ufólogo da história, né? Quando ele dizia que o meu mundo não é este mundo. Mas como explicar isso para pessoas que eram analfabetas? Tanto que os sacerdotes fazem o papel que hoje essas pessoas que têm algum grau de instrução ou de conhecimento desses seres ou de vida em outros locais chamados planetas, né, fazem com as pessoas mais ignorantes. Elas usam a desinformação para poder amortecer essa busca e ridicularizar isso. E Jesus, sábio como foi e é até hoje, porque ele ainda continua vivo nos nossos corações e habitando no logos do universo como ser responsável por transmitir o amor e a caridade dentro de todo o coração que vibra na luz, ele usou a sapiência, dizendo que o mundo dele não é esse mundo, que nós somos deuses, assim como ele, e faríamos coisas tão grandes como ele mesmo fez. E o sentido disso é ter o conhecimento que ele já detinha e que ele só poderia passar daquela forma, porque se ele passasse de uma forma mais técnica, as pessoas poderiam descredibilizar por falta de conhecimento e entendimento. E Jesus, como é parte do próprio Criador, e sendo um ser extradimensional ou extraterrestre, ele usou de uma sapiência incrível para convocar pessoas que não fariam lógica você criar um grupo de discípulos que não tinham uma personalidade nem um pouco parecida com que você fosse montar um ministério. Se a gente fosse falar hoje ali que não tinham preparo. Você pegar um Pedro que era revoltado, você pegar o Tiago que virou João, o Mateus, e a história ali da mulher adúltera, ele usou exemplos. Por isso que Cristo, muita gente criou assim, porque ele falava em parábolas? Porque era a forma de, assim, que aquilo que foi dito há 2000 anos atrás seria entendido para quem tinha olhos de ver e ouvido de ouvir naquela época, e hoje a gente fala dele até hoje com compreensão maior do que nós tínhamos naquela época.
sendo que quem não quer ouvir ou quem não quer entender, nunca vai entender que Jesus é um ser extradimensional, um extraterrestre. E qual a verdadeira mensagem? Pai, quando o Senhor desencarnar, nós vamos buscar o Senhor em qual templo? No templo de Jerusalém? Nós vamos buscar o Senhor no templo de Samaria? Não. Em verdade vos digo, vós estarás comigo no reino dos céus e buscarás a mim e a Deus dentro de vós, dentro de ti mesmo. Por quê? A casa do meu pai existem muitas moradas. Então, tudo isso que a espiritualidade e ufologia fala, muitas das vezes, eu até, algum dos livros do segundo volume vai falar sobre isso, da gente fazer vigília ufológica para ver uma luz. O que vale mais? Você vê uma luz no céu para dizer que teve um contato com um objeto voador não identificado, ou você ter um contato realmente com a sua essência espiritual extraterrestre que está dentro de você, incluindo o próprio Cristo, que eu tive a minha primeira experiência pós-abdução com o Cristo através de uma meditação. Eu entrando na questão da introspecção e ele se manifestando em mim como o próprio Deus. Então, o Cristo em si, ele é e foi o maior ufólogo que já passou por esse planeta, trazendo para a gente o amor, a simplicidade, e por muitos até hoje não é aceito. Mas quem conhece, já sentiu a verdadeira essência do Criador, sabe que ele tem essa consciência e que tudo isso que ele falou no passado se cumpriu, está se cumprindo e terminará de se cumprir. Porque enquanto nem todos, ou quando todos, aliás, tiverem essa consciência ou essa centelha da mensagem, que qual é o maior mandamento de Cristo? Amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Quem é Deus dentro de todas as coisas? Deus é o universo. Deus é a ufologia. Deus são os animais. Deus somos nós. Deus é o irmão que você não fala. Deus é o seu parente. Deus é a criação. E quando você tem, pelo menos, a consciência disso, você passa a entender a ufologia, os seres extraterrestres, de uma forma muito mais simplificada. Porque você entende que a capacidade do divino, ela não é diminuída quando a gente fala que existem outros orbes que Deus privilegiou, dando sapiência a ela de interagir ou não, desenvolvendo aquilo que Deus é como essência. E se a gente engrandece Deus e o próprio Cristo, mostrando que a capacidade de Deus, quando a gente descobre novas galáxias ou multiversos e outras tecnologias ligadas à física quântica, mecânica quântica, quão grande, incompreensível e comensurável é esse Deus, que também é o próprio Cristo que deixou a mensagem para a gente. Legal, lindo. Ô, Leandro, bom, eu fiz uma pequena pauta, então então assim, os assuntos estão em ordem, porém, Leandro, mas está chovendo de perguntas sobre um assunto específico aqui, e eu já vou fazer essa pergunta, ela ia ficar mais para o final, então eu vou usar aqui a pergunta da minha amiga Edna Vasconcelos. Quando será que teremos um contato em rede nacional dos nossos amigos? Leandro, antes de você responder, em 1971, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier disse que um contato oficial aconteceria a partir do momento que o homem construísse cidades de vidro na Lua. Hoje nós sabemos que a NASA está a todo vapor com o projeto Artemis, acho que né? De construção de uma base na Lua. Me parece que a China e a Rússia, há 1 ou 2 semanas atrás, também já se manifestaram dizendo que já estão trabalhando também para estabelecer uma base permanente na Lua. Na sua visão, nos seus estudos, nas suas pesquisas, na sua experiência, o que você pode nos falar sobre esse primeiro contato oficial? Você acha que realmente vai acontecer? Mais ou menos quando? Lógico que não tem como a gente definir uma data. Você acha que está perto ou não? Qual é a sua visão sobre isso? Na verdade, assim, se o contato, a previsão ali era em meio da data limite que o pessoal fala, né? 2019, a gente está em 2023.
Na verdade, o contato se iniciou em 2019. Já havia o contato. Sendo o que acontece? Houve um upgrade tecnológico com a criação da SpaceX, do Elon Musk. Inclusive, o que impediu esse projeto que você relatou aí de já ter ocorrido foi justamente a questão da negociação que está ocorrendo nos bastidores entre outras empresas espaciais, né? E ali o Elon Musk ele tem uma, vamos dizer, uma prioridade por ter já lançado alguns foguetes com menos custo para várias agências, como você citou, não só americana, como russa, como indiana, entre outras que estão ali naquela corrida espacial. Sendo que o que acontece que quando nós chegarmos a criarmos a base na Lua, na verdade a gente só vai estar aprimorando. O homem nunca deixou de ir à Lua. E os seres que habitam a Lua, como os japoneses, ou foram os chineses que colocaram uma sonda no lado escuro da Lua, para quem não sabe, a gente só observa uma faceta da Lua, porque ela tem o mesmo movimento de rotação que o planeta Terra. Foram os chineses. Foram os chineses, né? Uhum. Na verdade, eles não encontraram nada muito relevante que eles já não sabiam, né? E esse contato ele não vai se dar da forma que a gente está imaginando, que vai chegar na Lua e vai encontrar seres cinza, verde, seja lá o que for, nem em Marte. Por quê? Esses seres que dão contato para a gente, eles não querem aparecer. Como eu falei anteriormente, nós não estamos preparados. Quem tem um contato e quem viu, não vai passar por uma questão de ego e de, como é que eu vou falar assim, de ser dono da, assim, eu fui o primeiro a ter contato, então eu tenho a prioridade espacial. E o que pode ocorrer? O que foi previsto pelos seres extraterrestres que me deram contato? O que pode ocorrer até 2056, quando o homem chegar a Marte, já com toda a estrutura de criar um exoplaneta, que também está sendo um debate muito grande, que a princípio parecia ser muito fácil. Para quem não sabe, um exoplaneta da ideia do Elon Musk soltar algumas ogivas ali no planeta Marte, para que crie ali uma fusão nuclear e aquilo ali vai gerar uma fumaça que vai poder fazer com que a atmosfera seja respirável. Mas isso vai levar um tempo para poder haver essa desintoxicação, havendo a possibilidade de pesquisar o interior de Marte, por exemplo. Isso está sendo questionado pelas agências mais tradicionais. Então, assim, o que vai ser criado até essa data de 2056, vocês podem gravar, não sei se eu vou estar encarnado, quem tiver encarnado vendo depois pode comprovar isso daí, né? Uma dessas agências vão simular um contato em massa com seres mascarados, tá? Isso é uma previsão que eu já visualizei em projeções, dentro de casas espíritas, em projeção mental, e já foram passados justamente pelos seres que eu tenho contato, que são os sirianos. Então, em muito contato com a primeira aparição, porque vocês ainda estão, pelo menos, isso é informação desses seres do plano superior, pelo menos até 2350, longe de algum contato que seja realmente de interação. Então, quando houver o contato na Terra, a gente tem que ficar com os dois pés atrás, porque, na verdade, vai ser resquício de tecnologia espacial que eles vão trazer, vão usar máscaras, e hoje, como existe a inteligência artificial, eles vão ter capacidade de nanotecnologia, de se passar por seres multiplanetários para poder criar uma suposta dominação, sendo que os seres que vão dar o contato para a gente não são seres que querem fazer algum tipo de dominação. Porque se fosse para dominar o planeta Terra, eles já teriam feito há muito tempo. O que eles fazem aqui são experimentos e soltam alguns tipos de upgrade. É como se o planeta Terra fosse um grande HD, onde eles fazem os experimentos em várias civilizações, e por isso que cada um fala uma língua diferente, para poder ver como a gente lidar com o outro. Você vê que agora está ocorrendo um conflito na Europa entre Ucrânia e Rússia. São seres humanos.
mas que não consegue se entender. Você vai para o Oriente, a mesma coisa. O brasileiro, o argentino, o paulista, o carioca, você com seu irmão. E como que a gente vai ter um contato com seres que são tão superiores a gente, né? E eu digo, por que você acha que é superior, Leandro? Por exemplo, se você for pegar, estudar um pouco de astronomia e observar a galáxia que a gente habita dentro desse sistema solar, a nossa galáxia é chamada de Via Láctea. Né? Dentro da Via Láctea existem trilhares de estrelas, né, que estão anos-luz do nosso planeta Terra. A gente está na periferia. Eu não sei se eu tenho um disco aqui para poder fazer um exemplo para vocês. Tem um disco aqui. Vou tentar fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Um exemplo. Pegar, não sei se esse lápis está riscando. A gente está aqui nessa bordinha aqui, ó. Aqui é o centro da Via Láctea. Quanto mais ao centro da galáxia, independente dela ser Andrômeda ou a nossa aqui, que é o exemplo, Via Láctea, mais distante, anos-luz, nós estamos da tecnologia desses seres que habitam os órbitos planetários daqui. O nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A nossa galáxia, quando foi criada, ela foi criada pelo menos há 14 bilhões de anos. Então, eles são, os seres que habitam aqui, 10 bilhões de anos mais avançados do que a gente. Então, daqui para cá, existe uma distância em anos-luz de 10 bilhões de anos de evolução, de consciência, tecnologia e informação. É como se nós tentássemos se comunicar daqui a 50 anos, que perto desse tempo que eu dei aqui de ano-luz, a gente tentasse comunicar com a formiga. Como que a gente vai mandar uma mensagem para uma formiga? Se a gente não consegue lidar nem com os nossos irmãos, ainda agora por diferença de cor, por credo, por raça, ou por partido político, ou por time de futebol, por besteira. Esse contato que a gente almeja físico com esses seres que habitam, estou falando da nossa galáxia. Não estou dizendo que a gente não tem contato com outros seres, temos, mas eles dão esse contato de forma o que a gente chama espiritual. Mas não é espiritual, é vibracional. Você, para ter contato com uma coisa ruim, basta você ir na rua e xingar uma pessoa, ou encher a sua cara de cachaça, ou agredir alguém. Você vai gerar uma vibração, uma energia ruim, e vai criar um conflito. Vai dar o quê? Vai dar briga. Você quer contato com seres evoluídos, você vai entrar na introspecção, vai trabalhar ali a sua respiração, entender que você é um vórtice energético e você pode ter contato com qualquer parte do universo, seja ela a dimensão que for. Vai ser o seu mentor. Me diz aí depois nos comentários que quando você teve, se teve, caso não tenha uma clarividência muito desenvolvida, se você não teve um contato dentro de uma experiência, pelo menos uma vez na vida, quando você estava muito bem espiritualmente, ou se foi realizado, promovido no trabalho, ou então fez uma conquista que você almejava, ou então quando você se adentrou à espiritualidade, fez alguma técnica, como eu indico para os meus alunos, para as pessoas que são atendidas por mim. Gente, não adianta você querer fazer um atendimento comigo e ter visões se você está com a barriga cheia de feijoada, se você está com a cara cheia de entorpecente, se você está embriagado, você só vai ter contato. Se tiver, teoricamente, da luz, como eu não estou dizendo que eu sou santo, não. Teve vez que eu fui enganado no astral. Eu já até virou meme isso aí na internet, que eu tinha uma namorada astral e nunca pensei em olhar nos olhos dela. Quando eu estava lúcido que eu saí naquela dimensão para poder ver que eu estava sendo enganado, eu olhei nos olhos dela, era a coisa mais horrenda do mundo. É a mesma coisa essa questão da gente estar almejando. O contato, qual é o ano? Muita gente da espiritualidade fala assim, não, é 2026, é 2000 e tal. Quando ocorrer o contato, eu não falo para você deixar um pé atrás. Deixe 2 pés atrás. Eu estou dizendo que eu sou o dono da verdade? Não. Mas espero estar encarnado aqui para comprovar para vocês. Lembra que eu falei, e por quê eu estou dizendo isso? A gente não está jogado aqui ao léu. Nós temos proteção espiritual. Pessoas irão perceber que aqueles seres não são realmente os extraterrestres que dão contato para a gente. E sim uma forma de manipulação, mais uma vez, que será usado pelo próprio ser humano para enganar o ser humano. Posteriormente a isso, eu tenho uma outra revelação a dar a vocês.
nós vamos desenvolver, juntamente com a inteligência artificial, tecnologias como, por exemplo, um óculos que eu tive acesso no plano espiritual, perto da cidade do nosso lar, inclusive, num outro ambiente ali do lado, que é o ambiente tecnológico, que é um óculos que vai ser cedido para a gente começar a perceber a vibração daquilo que a gente chama de espíritos. Isso vai ser usado, a princípio, em casas espíritas, por exemplo, para ajudar pessoas que têm obsessores. Inclusive, até o próprio médium que dá passe, ele vai ter que passar por esse leitor para poder saber se ele está apto ou não, porque às vezes a pessoa trabalha tanto tempo numa casa espírita que passa despercebida, a pessoa não está preparada aquele dia para dar um passe, não está nem com saco, desculpa a palavra, para dar um passe em alguém para poder ajudar. Na verdade, ela acaba transmitindo aquilo que está nela para a pessoa, tá? E não ajuda, na verdade, ela atrapalha, a pessoa sai pior do que entrou. Isso acontece também no caso de quem trabalha como eu, trabalho como terapia de radiestesia, com tarô. Às vezes a pessoa vem fazer um trabalho e você não está preparado, aquela energia, não que eu trate mal ou faça um atendimento ruim, mas a mazela da pessoa se torna uma patologia para mim. Se não bater em mim, vai bater na minha família, nos meus animais, no meu ambiente, uma câmera minha vai queimar, uma lâmpada minha vai queimar. É toda uma repercussão. Então, assim, Edna Vasconcelos, especificamente, quando teremos um contato em rede nacional dos nossos amigos? Provavelmente até 2056, mas não será os verdadeiros seres que a gente tanto almeja ver como nos filmes aparecendo em naves para poder falar conosco. Legal, muito bacana. E tem uma pergunta aqui também, Leandro, vai de encontro com muita coisa que você falou aí agora, do amigo Ronilton Cruz. Leandro, é possível se comunicar com os nossos irmãos cósmicos através da mediunidade? Eu vou dizer para ti, o Ronilton, que praticamente somente através da mediunidade, porque por mais que eu tenha frequentado pouco tempo de doutrina espírita e ter estudado pouco perto da ufologia, né, todos nós somos médiums, né, e o contato com esses seres, geralmente, eles lidam, né, muito com a questão da mediunidade. Pode ser através de uma clara audiência, de uma clara evidência, né, através de uma psicografia, que esses seres dão contato para a gente. Por exemplo, quando você começa a estudar a ufologia, você começa com uma ânsia muito grande de buscar vídeos sobre o assunto, e isso acaba levando você num onirismo, muitas das vezes, de sonhar. Aí você desenvolve esse sonho consciente, você passa, não quero sonho, eu quero interagir nesse sonho. Aí você começa a estudar projeção astral para poder ter contato com esses seres no plano astral, porque eles vão dando upgrades para você ter o contato com eles. Isso é através do quê? Da mediunidade. A gente chama de mediunidade. Na verdade, são capacidades cognitivas que os seres humanos têm e que não são desenvolvidas porque eles não são trabalhadas. Por exemplo, os seres desencarnados jovens, ou alguns que estão prestes a reencarnar, isso é muito trabalhado nos planos dimensionais, espirituais, para a gente voltar com o menor desbloqueio mediúnico e essa percepção possível. Por quê? Para a gente, quando chegar aqui, ser orientador, como o Luiz, é o professor Luiz Fernando Amaral, eu sou o Leandro Maktub, mas nós já passamos por esse processo de, perdão da palavra, de ignorância ou de não sabedoria do contato com o espírito, com o mentor, saber fazer essa assimilação de uma coisa ou de outra. Então, assim, a mediunidade ela é fundamental para você ter contato com qualquer tipo de entidade, seja ela um Exu, seja ela um orixá, seja ela um extraterrestre, um dimensional, um intraterreno, um desencarnado, um egum, seja a linha que for, entendeu? Você precisa de mediunidade para perceber, porque se você for na rua pegar um bebum, ele pode estar ali com a mediunidade aflorada, ele vai ver coisas, mas ele não vai ter ciência. A mediunidade, o que faz você ter mediunidade mais forte? É você ter o quê? Lucidez. E se você tiver lucidez, o grau de mediunidade que você tem desenvolvido vai fazer com que você tenha a percepção do que é aquilo que está dando contato para você. Médium,
Maktub é, Luiz é e Ronilton é médium. Então, a comunicação com esses seres, ela é possível todos os dias, todo o tempo. Por exemplo, eu estou aqui falando como Leandro Maktub. Eu tenho certeza e sinto que atrás de mim, ou em volta da minha aura, está envolto os meus mentores, está envolto na minha consciência todo o conhecimento que a gente fala de conhecimento, de registro acástico, dos meus mentores da minha origem cósmica, que é o quê? Siriana, que é parte de uma mônada, ligada àquilo que Cristo falava, que também está ligado a Cristo, porque eu fui doutrinado dentro de um lar cristão. Então, muitas das vezes as informações... Vou falar para você um exemplo. Eu sou médium. Eu, quando comecei com o meu canal em 2015, eu gravava vídeos, geralmente falando dos meus relatos, né? E tinha uma projeção, pegava a câmerazinha ali, sem muita estrutura, no meio do meu quintal, vou gravar. E postava, sem nenhum intuito de nada, né? Vou passar simplesmente a minha mensagem. Quando eu ia rever o vídeo, porque eu não editava, só revia para ver se não tinha picotado o áudio, enfim. Falei assim, não, isso aqui não fui eu que falei. Como que eu falei isso? Eu não sei disso. Eu nunca li sobre isso. Eu comecei a perceber algo, que quando eu começava com uma entonação de voz, e ao decorrer do relato, eu dava informações que até então eu não relembrava, ainda fazia acréscimos, que depois, na frente, eu via em livros que eu ia ainda ler lá na frente, ou então informações que eu via outros médiuns falando, em outras casas espíritas, casas ligadas à espiritualidade, que complementavam aquilo que eu tinha falado no meu vídeo. Eu falo assim, como que isso é possível? Eu cheguei a essa conclusão. É a minha mediunidade e a ligação que a mediunidade faz para ter contato com esses seres que a gente chama de extraterrestres. Bacana, muito legal. Ô, Leandro, eu quero te perguntar, tem uma pergunta aqui que eu vou relacionar com isso que eu vou te perguntar. A questão dos espíritos degredados de outros planetas, né? A gente sabe que alguns espíritos, espíritos provenientes de outros planetas, acabam reencarnando na Terra para cumprir alguma missão. Outros são degredados quando o planeta lá passa por uma transição. E a gente tem uma pergunta aqui bacana do João Batista. Os livros de José Trigueirinho retratam muito o contato e o auxílio dos seres interplanetários com a Terra. Gostaria de saber do Leandro como ele vê esse auxílio. Obrigado, paz e luz a todos. Como que os nossos irmãos de outros orbes, Leandro, nos auxiliam aqui na Terra? Seja através da reencarnação aqui ou mesmo sem reencarnar, como que você vê esse auxílio que eles nos dão? Na verdade, a gente consegue citar algo ligado, por exemplo, que é conhecido no meio aí, né, para quem estuda espiritualidade ligado a Ramatiz, os exilados de Capela, por exemplo, né, que tem a sua história ali, não que eu concorde com tudo, porque, assim, eu acho interessante até o que a doutrina espírita fala da questão da evolução do planeta, né, da gente estar agora numa transição de prova e expiação para um planeta de regeneração. O que acontece? Todo orbe planetário que habita seres considerados humanos ou não, eles estão também num processo de evolução, porque até nas minhas palestras que eu falo de origem cósmica, eu cito sobre isso. Existe uma mônada primordial que a gente chama de Deus, mas ela é parte do Criador, e essa mônada ela vai se subdividindo em super-almas, grupo de almas, e chegam às zonas que a gente chama de zonas inferiores. Inferiores seriam planetoides ou planetas, porque a divisão da mônada até chegar aqui mais abaixo vai sendo subdividida em projetos diferentes. E esses projetos são divididos em questões de evolução consciencial de cada um que está no orbe. Por exemplo, a gente está aqui passando num processo
de planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração até chegar a um planeta de iluminação, né? Então, todos os seres que estão num grau evolutivo, onde existe um comando planetário, existe uma hierarquia de luz que interagem com o planeta, que já chegou ao ápice, e aquelas almas que não estão mais aptas a vibrarem naquela dimensão ali junto com aqueles seres, eles não vão atrasar. O que vai acontecer é eles serem migrados para cá com aquele conhecimento e passar ou a serem pessoas que tenham influência aqui, no caso que especificamente do planeta Terra, ou eles vão passar por um processo de evolução juntamente conosco. Por isso que se fala muito da questão do esvaziamento do umbral. Por quê? Nós estamos num processo de transição. O que ocorre é que essa transição está tentando ser acelerada muitas das vezes por algumas pessoas dando datas. Até 2100, todo mundo aqui vai ser luzinha, brilhante na quinta dimensão. Não, gente. Agora que a gente está começando a ter essa consciência, essa aceitação de religião X, falar com a religião Y, então esses seres também estão ali nesse processo. Pode ser eu, pode ser o Luiz, pode ser você que fez essa pergunta, de ultrapassar esse paradigma que é vinda de outro orbe para poder auxiliar até quem está tentando nos auxiliar a evoluir juntamente com o planeta. Porque se o planeta chegar a tal ponto que os seres que estão na coordenação do projeto Terra falaram assim, não, deu para o planeta Terra, deu para esses humanos, já reencarnou, o Luiz reencarnou já 10 vezes, o Maktub 15. Não dá mais tempo, a gente vai ter que migrar eles juntamente com os mentores dele para outro local que esteja naquele processo ainda de planeta de prova e expiação para regeneração, porque a gente não pode perder mais tempo, porque não é só o planeta Terra que está envolvido nisso, está envolvido todos os orbes planetários, todos os orbes celestes neste mesmo processo. A gente não pode usar aquela visão unicentrista, né, onde a gente é o centro do universo. Não, a gente não é centro do universo. A gente não é um reino. A gente faz parte do reino de Deus, do reino do Criador. E Deus, existem outros projetos que têm que andar em caminho, a caminho como uma engrenagem. Quando a engrenagem já não encaixa mais na outra, o que você faz? Você coloca um óleo, faz uma manutenção, tira aquela engrenagem, coloca outra nova para poder aquela máquina funcionar. O universo é uma máquina. Você for estudar astronomia ou cosmologia, você vê que o universo está em expansão. E o universo, ele gera outro universo, que gera outro universo. Você pode pensar que isso é uma consciência do Criador gerando outra consciência. Se aquilo der algum problema, ele é tão perfeito que ele corrige isso, levando a gente para, vamos supor, para uma galáxia que seja mais periférica do que o nosso caso, que somos bebês perto dos seres que dão contato para a gente, da Via Láctea, ou então de Andrômeda, ou então dos seres de Órion, que é tão falado, dos seres das Pleiades, dos seres de Alpha Centauri, enfim, é assim que funciona. Tá? Você perguntando se o Trigueirinho falou ou não, eu nunca li livro nenhum Trigueirinho, o meu contato, eles dão auxílio, quando tem capacidade. Não é que o ser, por ser um ser extraterrestre, que ele tenha capacidade, ou ele é melhor do que a gente, ou pior. Ele pode estar no nível evolutivo, aliás, inferior ao nosso. E vice-versa. Ele pode estar mais evoluído, assim como muitas pessoas que estão encarnadas aqui. Com certeza existem avatares a nível de Gandhi, a nível de Krishna, a nível de Cristo, sim. Mas hoje, se, por exemplo, o próprio Jesus Cristo chegasse e viesse na sua nave aqui, você acha que ia acontecer o que com ele, como ser interplanetário? Ele ia ser ou escondido, ou ia ser fuzilado, ou ia ser exterminado. Porque não cabe ainda a essa sociedade atual aceitar esse tipo de situação. Está muito bom do jeito que está. Nós sermos gado, como diz aí, sermos servidos da forma que eles querem servir, ser passada a informação totalmente deturpada. E isso não é só na mídia, tá? Isso é dentro de centros religiosos, isso é dentro do YouTube,
Quantas pessoas dentro do YouTube replicam um trabalho deturpado de outras pessoas, desinformando e vendem a informação, é a beleza, é os seios, ou é o cara que é fortão, falando de espiritualidade, ou o cara que paga lá o robô para poder ter muitos views, muitos likes, tal, e você vai ali, ai, que maravilhoso, tô salvo, e você tá iludido. Quando você desencarnar, meu irmão, tu vai bater de frente e falar, mas eu seguia fulano, ou então era da igreja, eu dava não sei quantos mil, eu era pregador do centro espírita, não vai valer de nada. Você tem que buscar dentro de você. Esquece extraterrestre, esquece isso tudo a princípio. Depois que você se conhecer, você passa a ter contato com tudo. Aí sim, onde vale o universalismo. Estuda espiritismo, estuda evangelismo, estuda hinduísmo, aprende a respeitar o seu irmão do dia a dia, se ele for ateu, seja exemplo para ele poder entender que você é diferente, não é porque você fala de extraterrestre, alienígena, espírito. Você é diferente porque você sabe que tem que ser diferente e tem uma coisa chamada cosmoética. Antes da ética, quando você tem essa cosmoética dentro de você, você se passa a ser luz e sal do mundo, como é dito aí dentro da cultura também, da doutrina. Entendeu? Você tem que ser a diferença. A diferença não vem de fora, a diferença vem de dentro, vem nas atitudes. Não são seres de fora que vão fazer a mudança em você. Eles, inclusive, preferem pessoas que têm essa consciência para dar o contato do que você simplesmente apontar um telescópio, ficar ali meditando, esperando ver alguma luzinha para que dê contato para vocês. Basicamente isso. Legal. Ô, Leandro, eu já ia entrar em um outro assunto com você, voltando um pouco na ufologia clássica, mas eu encontrei uma pergunta aqui que eu achei extremamente interessante. Olha aqui, a pergunta do Norte. É possível ser abduzido ao estar em viagem astral? Porque nesse caso, os seres seriam espirituais e não materiais. Resolve essa aí para nós, Leandro. Essa é a pergunta mais fácil que eu vou responder hoje. Porque 98% das abduções são feitas nos planos astrais. O corpo físico, ele fica aqui no ambiente que a gente chama de tridimensional. E quando você sai, né, emancipação do corpo, é o momento, se você tiver lúcido ou não, onde eles dão o contato. Aí cabe aquela questão que eu falei alguns minutos atrás, ou alguma hora atrás, na questão de eles se apresentarem da forma que for menos agressiva para ti. Principalmente se forem seres benéficos. Benéficos mesmo. Né? Porque eles vão se apresentar, você não vai se assustar, você pode ficar inerte na questão de consciência do que eles vão fazer ali por alguma interação, é onde as pessoas às vezes são chipadas, são implantados alguns tipos de tecnologias ou upgrades que a pessoa retorna e se sente muito bem, diferente da abdução de seres ou espíritos negativos que tentam fazer o bloqueio da pessoa em relação ao desenvolvimento espiritual dentro daquilo que ela tem como propósito. Então, assim, é uma pergunta muito fácil, porque, assim, relatos de abduções físicas, geralmente, dentro desses 90 e poucos % que eu falei, grande parte, quando é físico, é feito por seres ou intraterrenos, que são seres terrestres, e têm descendência extraterrestre, vocês já devem ter ouvido falar dos Anunnaki, vocês já devem ter ouvido falar dos seres nórdicos confundidos pelos próprios pleiadianos, que não são pleiadianos, é um outro tipo de raça, e existe aquela agência internacional chamada MILEB. A MILEB trabalha com esse tipo de tecnologia de indução, inclusive isso foi usado na Guerra Fria, para poder induzir pessoas a acharem que tiveram um determinado sonho e, na verdade, não tiveram. Então, então você está no lugar errado na hora errada. Algum ser está aqui, passou pelo planeta Terra, opa, lá tem um mineral que a gente precisa. Desce aqui para abastecer, você está no campo, que é os casos que tem mais antigos, porque, inclusive, você me mandou essa pergunta, Luiz, por que os casos de abduções diminuíram no planeta? Na verdade, não diminuíram. Sobre isso que eu ia falar depois, na sequência, mas já manda ver aí. Eles, na verdade, eles aumentaram. Sendo que, assim como a gente evolui tecnologicamente,
esses seres, na forma de abordagem, eles já não dão, como a gente usa aqui no Rio, o mesmo mole. Pô, opa, e tem ser humano ali, eles têm tecnologia de detectar, ó, tem um mapa de calor. Se a gente for ali, hoje em dia eles têm celulares mais avançados, têm tecnologia mais avançada. O máximo que a gente pode fazer é jogar um dardo, entre aspas, né? Não sei qual é a tecnologia deles. Eles jogam um fecho mental, uma indução que a pessoa desmaia no meio do mato, acha que teve uma vertigem, eles vão lá, fazem a colheita deles, deitam com a nave lá, pode deixar uma mensagem ou não, tá? Que eu acredito que são os piratas espaciais que existem, que não são os seres confederados, inclusive está incluído em alguma pergunta sua também, falando o que seria. Eu já entrevistei umas, sei lá, 50 pessoas. O que são os ciclos nas plantações? Cada um fala uma coisa. Eu cheguei à conclusão que são os piratas espaciais não confederados. Todos eles que vêm e conseguem adentrar ao planeta Terra e saem, eles deixam lá um registro. Pum! Deixa eles pensarem o que eles quiserem. A gente pegou aqui nióbio, a gente pegou ouro, a gente pegou água, a gente pegou gene, a gente pegou sangue de vaca, a gente pegou... veio abduzir? Não, não veio abduzir a vaca. Você sabe qual é o elemento químico que tem naquele animal que talvez no planeta deles não tenham? Você não sabe. É muito fácil ridicularizar. E é assim que descredibiliza uma informação desses seres. Não, é uma sonda que está querendo passar uma mensagem. Eles estão lá de cima rindo. Por quê? É como se a gente estivesse vendo, para quem assiste Rick and Morty, ou já assistiu Rick and Morty, você vê várias condições de pessoas que estão muito à frente da gente e a gente acha que está controlando alguma coisa. Na verdade, eles têm um controle, como o Show de Truman, como o Matrix, e a gente fica ali buscando uma coisa que a gente está indo totalmente ao contrário da verdade. E é muito mais simples. Eles vêm aqui, pegam o que querem, agora abduzem quem quer, tá? Deixam ser filmado, na verdade, muitas das vezes sendo próprios seres humanos, para poder deturpar alguma informação. Por exemplo, no início desse ano teve aí avistamento de um balão que era um OVNI da China, depois teve do Alasca, depois teve não sei aonde e tal, eles falam, não, tudo é balão, isso aqui é experimento. Aí o que acontece? O Pentágono, junto com a Marinha Americana, a Força Aérea Americana, solta vídeos de OVNIs que não tem conclusão nenhuma, que sempre tiveram, tá, levou aonde? A nada. Por quê? Com certeza eles estavam desviando o foco de alguma coisa que estava acontecendo no planeta. Você acha mesmo que se ocorrer algum tipo de invasão planetária, alguma intervenção extraterrestre, isso vai passar na Globo? Que isso vai passar na CNN, na ABC? Que isso vai passar lá na One France? Que isso vai passar lá na China One? Não vai passar, gente. Na BBC, não vai passar. Isso aí é omitido, isso existe um controle. Inclusive, até os grandes presidentes dos países de primeiro mundo não têm acesso a isso. Existem níveis de acesso, para você ter um pouco de noção. Assiste Arquivo X. Por que isso não é passado para os presidentes americanos, por exemplo? Existe essa restrição aí de 40, 50 anos. Porque um presidente da República, por exemplo, ele tem acesso a informações ligadas à parte militar, teoricamente, 4 anos. Se você passar essas informações de centenas de anos em 4 anos, aquela pessoa vai ter um poder na mão de conhecimento que ela pode replicar e vender, que ela não precise mais se tornar presidente, por mais que supostamente ela seja o líder máximo daquela nação. Então aquilo é só passado para pessoas de alto escalão militar ou de agência secreta, seja ela russa, americana, chinesa. Estou falando aqui de países de primeiro mundo. Então, toda informação ligada à ufologia, inclusive, eu já conversei com alguns ufólogos que vocês já devem até conhecer, que falou assim, os militares mandaram eu parar de falar sobre isso porque eu acertei. Então, eu tenho que ficar quieto. Inclusive, eu tenho isso gravado em áudio, eu só vou poder publicar isso para vocês quando essas pessoas desencarnarem. Um desencarnou, estou dando uma pista. Mas eu vou esperar, porque eu vou fazer um compilado e falar assim, tá aqui, por isso que vocês não veem, Por isso que dos 44 mil arquivos só aqui do Brasil foi soltado 1.200 páginas. O resto foi todo rabiscado. Tem muito caroço nesse angu aí, por baixo desse rio, ainda tem muita água para rolar. Legal, Leandro. Bom, eu combinei com o Leandro 1h30, a gente já vai se aproximando do final. Leandro, então eu vou trazer para você aqui
Uma última pergunta aqui dos nossos amigos, eu acho que é muito interessante. Você poderia falar sobre origem cósmica? Você pode fazer uma explanação para a gente, ô Leandro? O que é origem cósmica? Eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar sobre, já ouviram o termo, mas não sabem do que se trata. E eu acho que seria muito bacana você fazer uma explanação para a gente, então, sobre a origem cósmica. É importante, nada é ao acaso nesse universo, né? Inclusive a própria origem cósmica, que também está falado aqui no livro, porque a pessoa que fez a pergunta foi a pessoa que criou essa capa aqui. Que bacana. Por coincidência, grande abraço, obrigado, Beto, aí, Beto Xamanismo Transcendental. Entre lá no canal dele, no Instagram dele, tá? Que é Beto Xamã, tá? Isso Que aí. o cara é fera, já teve em podcast comigo também. Ele é produtor do meu canal. Eu sei que você colocou despretensiosamente. Isso Não daí. sabia, eu não sabia. Eu sei que você não sabia. Nem eu sabia, porque eu não tenho acesso aqui ao chat, né? Eu privei aqui, o chat está só no chat privado, vou até abrir aqui para ver alguma coisa. Então, a Origem Cósmica, ela surgiu depois de um contato, né? Numa breve explanação para explicar para vocês, isso aí tenho meus cursos também disponíveis no módulo 1, módulo 2, módulo 3, para as pessoas que querem saber de verdade como descobrir a origem cósmica, mas surgiu meados de 2008, 9, 10, não lembro mais exatamente, porque eu estava fazendo um trabalho de decreto e queria muito esse contato pós-abdução com os seres extraterrestres. E aí eu estava fazendo ali um decreto de 21 dias de limpeza e isso foi abrindo a minha mediunidade, já estava diferenciada na época, e quando eu terminei o 21º dia, né, inclusive eu uso isso nos meus tratamentos, quem quiser meu tratamento também, entre em contato comigo, tá? E eu senti uma presença espiritual muito forte, né? Eu falei assim, eita, tem alguém dentro do quarto, porque eu estava de olhos fechados, terminando aquela entonação, tal, já tinha visualizado ali uma chama vermelha à minha volta, onde presenciei a presença de Saint Germain, do próprio Cristo e mestre Serafis Bey, né, à minha volta, e eles viam e me selavam naquela chama. E quando eu terminava, eu estava em pranto, fiquei com vergonha por estar chorando e falei assim, pô, pode ser minha esposa, que desencarnou em 2019, pode ser minha sogra, e eu abri os olhos lentamente e virei para o lado assim. Quando eu olho, dois seres com uma roupa prateada, com a boca fininha, carecas, e falaram telepaticamente comigo. Agora você está pronto para ter contato com a sua verdadeira origem. E aquilo me deu um susto, mas eu não senti medo. Falei, será que eu estou em transe, alguma coisa assim? Quando eu olhei de novo, eles já não estavam. Mas eu me arrepiava todo. Aí eu saí correndo pelo corredor, amor, 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 amor. Você viu o que aconteceu? Viu o quê? Os cachorros, nada, nada. E aí, dona Deise, também desencarnou. Que Deus a tenha. Você não viu nada entrando aqui? Não, não vi nada, nenhum barulho de nada, 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 nada. Não, dois seres apareceram lá no quarto e me deram um contato telepático após eu terminar o decreto de 21 dias e falaram que agora estou pronto para o meu contato com a minha verdadeira origem. Aí comecei a pesquisar o que era a origem, minha verdadeira origem. Eu falei assim, pô, sou ser humano. Será que eu não sou brasileiro? Eu fui pesquisar. Eu era muito ignorante nessa época, estava no começo dos estudos. Aí comecei a pesquisar origem cósmica. Quem falava sobre isso era o Fábio Del Santoro, mas tinha que pagar uma taxa. Nisso eu fazia os trabalhos de projeção astral. Tive uma projeção astral muito lúcida, na casa que eu morava numa outra cidade, chamada Mesquita, aqui no Rio de Janeiro, onde eu saía numa região de pedras, como se fosse um litoral cheio de pedras, e eu via barulho como se fosse um cavalo. Sendo que dentro, em cima desse cavalo tinha um ser com corpo humano, com armadura dourada, todo branco e com a cara de leão, muito sério. Ele falava mentalmente comigo, agora você está conhecendo quem eu sou. Eu estava aguardando você há muito tempo. Eu vou te levar para outro lugar.
não se espante comigo e não se espante com o que você vai ver agora. Siga essa pessoa. Eu falei assim, poxa, mental, no astral. Que pessoa? Quando eu olhava para o lado, tinha um ser reptiliano do meu lado. Eu falei, pô, reptiliano? Felino? O que é isso? E eu ia acompanhando, ele vem comigo, isso mentalmente. E ele ia com o cavalo na frente, cavalgando nessa ilha. Eu descobri que essa ilha existe, a Ilha do Dragão, lá no Japão, onde eu tive uma experiência chamada Ilha de Satanás, que eu botei assim, mas foi mais uma questão de clickbait mesmo, onde eu relato esse contato que eu tive com esses seres, e posteriormente isso, toda reunião que eu ia lá no concílio, eu passei a ter contato com os seres felinos, até ser levado para a nave, para mostrar os arcturianos trabalhando junto com os felinos, com os reptilianos, aonde eles passam as informações dizendo assim, olha, mostre para todo mundo da Terra que todos nós, independente da nossa aparência, trabalhamos juntos no projeto planetário. E você é isso aqui, olhe no espelho. Quando eu olhava para um vidro transparente, eu falei assim, não é um espelho, isso é um vidro. Olhe para o espelho. Eu olhava para o espelho assim, e eu me via com cara de gato, de um leão, branco, meio amarelo, com armadura também, uma armadura negra. E nisso eu começava a perder a lucidez, porque me dava vontade de chorar, porque eu começava a sentir, rememorar as minhas vidas como guerreiro felino encarnado na Terra. E esse ser, meu mentor, felino, botava a mão nos meus ombros assim, e eu, que voltava para a lucidez no plano astral. E ele me passou assim, ó, esse equipamento ele serve tanto para mostrar a sua verdadeira origem, quanto para você receber as informações. Era como se fosse aquele equipamento do Minority Report, onde você ia passando assim, como se fosse TOT, e eu ia vendo todas as vidas e o que eu tinha que explicar para as pessoas aqui entenderem como funciona a origem cósmica. Mas assim, para eu não dar o meu curso aqui de graça numa resposta, é como se eu expliquei ali da questão da hipermônada ser dividido por super-almas, o grupo de almas e os seres encarnados. E todos nós, quando estamos no grupo de super-almas, somos esses seres que estão um pouco acima do que a gente chama de falange ligada a orixás, a fraternidade branca, existe acima a origem cósmica, porque são seres oriundos de galáxias mais antigas de outros universos, que a gente fala de Sirius B, que já não existe mais, porque existe Sirius A e Sirius C, né? São os seres de Órion, são os seres Zeta Retículos, são os seres de várias galáxias que já alcançaram o nível dimensional que não detém mais a necessidade de ter um planeta. E isso eu explico tudo no meu curso, falando de origem cósmica, como que você alcança, como é o passo a passo, como deve ser a alimentação, o comportamento, as pessoas que interagem com você vai influenciar em você descobrir a sua origem cósmica ou não, e que também tem muitas pessoas que vão passar por aqui e nunca vão saber a sua verdadeira origem cósmica, porque não é a missão delas saberem a verdadeira origem, é outra missão. Nós aqui somos simplesmente soldados que trabalhamos com funções pré-determinadas por mentores, por seres da hierarquia de luz, por esses mentores cósmicos, até chegarmos à mônada primordial, que a gente chama de Deus, de Criador, de todo o universo, seja lá como você chame. Então, a origem cósmica, explanando aqui resumidamente, ocorreu comigo através desses decretos, onde eu tive contato com seres que eu posso considerar uranianos, né? Porque eu, a princípio, como eu não tinha muito conhecimento da nomenclatura, eu considerei até pleiadianos, mas não eram pleiadianos, eram uranianos, né? Que eles eram um cinza meio rosado, com a cabeça meio espetadinha assim, careca, com esse uniforme prateado, e depois disso eu comecei a ter essas projeções conscientes com esse meu mentor, que sempre estava no cavalo até eu ir para essa nave, depois de ter passado por algumas experiências em salas dentro do nosso lar e outros locais espirituais, para lembrar para vocês que não existe só o nosso lar também no Brasil não, tá? Existem várias colônias espirituais que estão em volta do nosso planeta, que tem lugar para cura, regeneração, aula mesmo, faculdade. Né? Eu já dei aula, inclusive, eu já contei esse relato várias vezes com o Wagner Borges, que eu falava nos meus vídeos, o Wagner Borges nunca vai me conhecer, porque eu estou falando isso, mas ele nunca vai ver esse vídeo e tal.
e ele dava aula para mim lá, e eu dava aula para ele, nós dávamos aula junto, e quando eu cheguei no apartamento dele foi através de uma palestra que eu estava dando sobre origem cósmica, né, e uma pessoa da plateia, eu achei até que queria tirar foto, porque algumas pessoas estavam tirando foto comigo, falou assim, eu vejo os seus vídeos, você quer conhecer o Wagner? Eu falei assim, pô, meu sonho, gosto muito do Wagner, vamos almoçar lá hoje? Eu falei assim, não acredito. Aí essa pessoa pegou a Andréia, o nome dela, um beijo para a Andréia, me botou no carro e me levou para casa do Wagner, todo nervoso. Quando eu abri a porta, eu e o Wagner, não é que parecia, né? A gente já se conhecia há tanto tempo que rolou aquele lacrimejar de olhos e aquele abraço. Cara, é você? Como é que tu parou aqui em casa? E eu, assim, não acredito, cara, que eu tô te conhecendo. E, assim, foi um amor muito grande, assim, como se fossem dois irmãos se reencontrando e comprovando tudo que eu tinha gravado há anos atrás e tá disponível no meu canal, falando que um dia eu ia encontrar e que eu tinha aula com ele, e vídeos dele falando de uma pessoa parecida comigo que era eu mesmo. Assim, é algo incrível, gente. Só gratidão ao universo por lembrar, tô até meio emocionado de lembrar desse relato bonito que aconteceu na minha vida, provando que a espiritualidade realmente ela é algo muito sério. Que legal, que lindo. Meu amigo Leandro, eu queria te agradecer imensamente por essa 1 hora e meia de grande aprendizado para todos nós aqui. Caramba, passou voando, cara. Quando o assunto é bom, fui olhar ali e já estava quase na hora de acabar a live. Cara, obrigado, gratidão. Obrigado pela sua generosidade em tirar esse tempinho para falar com a gente aqui no canal Espírita para nos ensinar. Sou muito grato mesmo por algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer nessa trajetória aqui no YouTube, e você é uma dessas pessoas. Seu canal foi um dos primeiros canais que eu pude participar, fazendo uma live. Sou muito grato e muito honrado por isso, por eu ter estado lá no MacTube Cósmico, que é um canal que eu adoro, e agora eu me sinto muito feliz e muito honrado de ter te recebido aqui no canal Espírita. Muito obrigado, Leandro. Eu deixo agora esse espaço para suas considerações finais. E, caramba, é só alegria aqui em mim hoje, cara. A alegria é minha, peço perdão por estar ainda um pouco emocionado, gratidão pela oportunidade de falar do meu livro. Para quem quiser conhecer sobre origem cósmica, ter todo esse acesso, se atender comigo, me procure aqui através das minhas redes sociais, @LeandroMactube1, que lá você pode me chamar no direct. Eu não sou uma pessoa de difícil acesso. Peço a vocês que guardem sempre a sinceridade no coração e que não se deixe levar simplesmente pelo número de inscritos, pela aparência da pessoa, pela forma que ela fala bonito para vocês, ou mansa, ou com a temperança muito fora do normal. Não seja nem quente nem frio, seja consciente, seja lúcido, ame mais, tenha consideração por aqueles que estão ao seu lado, trabalhe a caridade, trabalhe o amor, que isso já vai ser um grande passo para que vocês tenham um contato tanto com os mentores, que também são os seres dimensionais e extraterrestres que a gente fala hoje aqui nessa live, nesse canal maravilhoso, que é o canal Espírita, né, do nosso grande professor Luiz Fernando Amaral, que é uma pessoa que tem uma energia, uma egrégora muito grande, que eu já mando um beijo no seu coração, que os chakras deles mantenham-se alinhados, que sua mediunidade, seus mentores possa sempre proteger ele e proteger vocês, e que o trabalho dele multiplique-se sempre cada vez mais. Quem puder se inscrever no canal MacTube Cósmico também, que estiver assistindo, eu agradeço também pela força, tá? O joinha, tá? E é isso, gente. Muita paz, muita luz. Assim, conte comigo sempre, Luiz, para o que der e o que vier. Leandro, então, muito obrigado. Futuramente eu vou te convidar para voltar aqui para a gente falar só, porque assim, eu vi muitos comentários aqui, pessoal muito interessado nos casos da ufologia clássica, por exemplo, Varginha, Operação Prato. Então, mais para frente eu vou ver se você aceita mais um convite para a gente falar só sobre esses casos, que o pessoal tem muito interesse, você tem muito conhecimento sobre isso. Muito obrigado, meu amigo. Eu vou encerrar a live aqui. Você me espera, me aguarda aí,
para eu despedir de você, tá bom? Valeu, Leandro. Grande abraço, meu amigo. Ó, só um detalhe. Antes de eu ir no seu canal, você vai no meu primeiro. Cara, combinadíssimo. Vamos marcar. Agora Beijo, as coisas aqui já galera. acalmaram. Valeu, Beto. Valeu, Priscila. Valeu, Marta. Valeu, todo mundo. Até mais, Leandro. Já eu chego aí. Valeu, meu amigo.